Fala galera, você é inscrito aí no nosso canal Body Maromba Cast. Hoje eu tenho a satisfação de estar conversando aqui com um cara old school das antigas que faz parte da história da musculação, do fisiculturismo, do bodybuilder, Rob Cota, diretamente de Portugal. Portugal. Morava em Blumenau, agora mora em Portugal. Tudo bem, pessoal? Na verdade, sou de Itajaí, né? Mas minha família mudou-se para Balneário, para cá onde estamos, em 2004. Entretanto, foi um período curto que eu passei aqui vivendo com a minha família e logo eu pude ter uma oportunidade em Blumenau, uma oportunidade profissional, e acabei indo para lá, cidade da qual eu vivi para aí quase 18 anos, onde eu tem um carinho enorme. Tenho muito carinho, muito respeito pelaquela cidade da qual me trouxe a minha esposa, minha filha, são de lá, né? São a cidade natal delas. E pronto, tô aqui para trocar essa ideia com meu irmão. Satisfação total. Irmão, ia te trazer as peças da BMB Corporation, só que como não tá pronta a coleção 2024, eu vou te enviar lá para Portugal, beleza? Melhor ainda, recebo elas lá. XL? XXL, porque o cara é grande. Cota, e como é que começou essa curiosidade pelo treino, cara? Tipo, porque hoje em dia é tudo muito popular. Hoje em dia todo mundo gosta, não é criminalizado. Nas antigas, o cara ser bombado, o cara ser maromba, era pejorativo, né? Na verdade, quando eu comecei a treinar, e o intuito na altura não era nem para competir, era para estar na praia com bom visual, participar das noitadas. Esse era o objetivo daquele início nosso. Pegava uma festinha, Cota? Gostava de fazer as festinhas, gostava de estar sempre na praia, ali na Brava, nessa nossa região, onde já naquela altura já se priorizava ter um físico bacana para estar na praia. Mas pronto, era muito taxado realmente, existia muito tabu. Esse tabu que eu ainda consigo perceber hoje vivendo em Portugal, que ainda existe muito mais. Portugal, nesse aspecto, parece o Brasil daquela época, porque também ainda existe muito preconceito, até dentro da própria família, em casa. Eu lembro que eu ia para o ginásio, às vezes tinha que sair escondido, pegava a minha toalha e saía escondido por conta do meu pai. O ginásio era onde tinha academia? Era academia, na verdade. É que eu tô com o costume de falar que nem lá é ginásio. Lá é ginásio, Portugal não é academia. Tinha que treinar escondido. Tinha que treinar. Eu nunca gostei de esconder nada da minha vida para ninguém, nem para meus pais. Mas pronto, sempre recebia uma chuva de críticas do meu pai quando eu saía. Tá a pagar para machucar as costas, tá a pagar para ir levantar peso. Já sofri aquele preconceito. Mas graças a Deus hoje, com toda essa mudança e com tudo que vem se desenvolvendo em relação ao treinamento com pesos, hoje eu tenho respeito não só dos amigos, dos clientes, mas também da minha família. Presta consultoria, né, Cota? O pessoal quiser fazer consultoria online contigo. Consultoria. @ do Cota tá aqui embaixo na descrição, tá, galera? Quem tiver interesse em conhecer o trabalho, mesmo à distância, eu consigo tá enviando o trabalho para todos vocês com o maior prazer. Qual foi o nome da primeira academia que tu frequentou, Cota? A primeira academia que eu frequentei é do meu primo, Pedro. Ele, na verdade, ele é primo da minha mãe, chama Academia Viva a Vida, anexo ao Clube Almirante Barroso, em Itajaí. Hoje em dia ele tem um ginásio, uma academia em Navegantes. Essa academia Viva a Vida ainda existe. E pronto, naquela altura eu treinava por ali, já gostava de fazer um treino um bocadinho mais pesado. E acabei conhecendo o Calinho, que foi o proprietário da Equilibrium, que já era um atleta de fisiculturismo, e naquela altura, como quase ninguém conhecia ou praticava esse desporto, quem era ou quem tinha sido fisiculturista acabava virando nosso ídolo, acabava virando referência. Até para buscar uma informação, né? Tinha o mestre Juarez em Itajaí, tinha o Calinho, e esses eram as pessoas que nos inspiravam, nos motivavam, nos traziam direção. E aí logo depois eu tive a oportunidade aqui mesmo em Balneário Itajaí de conhecer um amigão de São Paulo, o Nilton. O Nilton já estava inserido num outro contexto. Toda a gente sabe que lá em São Paulo o esporte sempre esteve na frente. E ele já na altura treinava com Samuel Vieira, Júlio Balestrinha, essa turma que é conhecida, ficou muito famosa, já naquela altura era famosa. Ele já treinava com eles, então eu tinha chance de ir lá, treinar com meu amigo João Marcelo também, que é um culturista experiente das antigas de São Paulo, e acabava indo para lá para aprender. Saía daqui de Itajaí de carro
Ia para São Paulo para buscar informação. Ia treinar lá em São Paulo para absorver, Cota? Para absorver, para tentar aprender alguma coisa diferente daquilo que a gente vinha fazer aqui. E pronto, hoje em dia, como o Lucas falou, tem muita informação, tem muito acesso, o esporte está muito difundido. Sim. Eu acho isso bom demais. Tem quem queira defender que naquela época, no old school, era melhor ou não. Eu acho que tudo tem o seu tempo e no tempo atual a gente tem que ter orgulho. Eu já estou a viver um ano e 7 meses fora do Brasil e eu tenho o maior orgulho de chegar em qualquer país do mundo, onde eu vivo, em Portugal, na Espanha, em qualquer lugar que eu ando. Quando fala que tu é brasileiro, as pessoas respeitam demais o nosso conhecimento em relação ao esporte, ao fisiculturismo, o quão o Brasil se desenvolveu nos últimos anos. O Brasil é uma referência, né? Lá está, o Brasil virou uma referência mundial no esporte. Celeiro também, né? Um celeiro de atletas, e não só pelos atletas que tem, mas por aqueles que também não são atletas, mas os entusiastas, os estudiosos, os cientistas. Realmente a gente tem muito material, muita qualidade de serviço aqui no Brasil quando se diz respeito a treinamento com pesos. Nossa, Pato, é uma visão assim que eu sei que tu preza, por isso que tu pensa dessa forma, e é massa a gente estar gravando esse conteúdo para ter, né, cara, isso registrado, né? É importante. As pessoas conhecerem, quem não conhece, né, porque tu é uma lenda aqui da nossa área, né, mano? Mas pra você que é new school, não é old school, estás ouvindo o Rob, estás tendo a oportunidade de ouvir o Rob Cota falar. E que idade tu tinha quando começou a treinar lá? Quando eu comecei a treinar, eu na verdade, quando eu comecei a treinar, eu era daquele adolescente que vinha pro Baturité, comia bolacha recheada, tomava álcool, e quando nós saía do Baturité no sábado à noite e ficava de manhã na frente de casa sentada a comer, a beber, a fumar, passava o meu primo, que era o proprietário da academia, o Pedro, e ficava nos incentivando: vocês aí, tudo cheio de saúde, vão para a academia treinar, isso é saúde, isso é vida. E eu tinha aquele pensamento tapado, que isso era coisa de bombado? Não, achava que isso era coisa de quem era fresco. Na altura, até nós mesmos tínhamos preconceito em relação a isso. Mas pronto, depois que eu pisei a primeira vez na academia em 19 de janeiro de 1999, eu tive o meu primeiro treinamento. Que idade tu tinha, Cota? Eu, em 99, eu sou de 81, eu tinha para ir 18 anos, né? 18 para 19 anos. No treinamento, tu viu o primeiro contato, claro, né? Diferente de hoje. Hoje tem muito conteúdo aí que o cara já começa já bem, né? Sim. Mas a antiga vinha de partes homeopáticas, né? O erro e o acerto era muito maior naquela altura, né? Se errou demasiado, vamos dizer assim. Não que hoje não se erre, porque na verdade o fisiculturismo, como um desporto tão complexo, ele é é tentativa e erro, né? Eu costumo dizer que quem ganha o campeonato não é quem acerta mais, mas sim quem erra menos. Então, às vezes as pessoas ficam se cobrando: eu vacilei no treino, vacilei na dieta ali, mas faz parte da tua progressão, da tua evolução. Tem que estar sempre testando e causando impacto, causando mudança, e tu estás arriscado a, muitas das vezes, dar 1 ou 2 passos para trás. Massa, é isso aí mesmo. Deixa eu te perguntar, quando que tu viu um resultado assim, que falou: cara, agora dá pra ir pra praia que eu tô massa? Eu comecei a treinar e eu comecei a ver resultado quando eu conheci um rapaz que treinava no ginásio, que era de Joinville na altura. Ele era franzino, eu já tinha uma estrutura, eu treinava já pesado para ir 1 ano. E ele me montou uma planilha de treino diferente, já para naquela altura era uma coisa que já era diferente para nós. E nada mais é do que era um treino com intervalo menor. Eu lembro que quando eu peguei a ficha, o plano de treino a primeira vez, eu pensei: poxa, mas eu fazia 4, 5 exercícios para peito, aqui eu faço só 2. Mas depois eu fui entendendo a progressão de treino, que a cada semana eu aumentava uma série, 2 séries na primeira semana, 3 séries na segunda, e o grande truque de tudo isso era o intervalo recuperativo, que era um intervalo mais curto. Isso foi me trazendo mais condicionamento, eu fui ajustando a dieta, eu comecei a ter um bocadinho mais de definição. Eu acho que com uns 1 ano e meio de treinamento eu consegui já ter um bom desenvolvimento. Na altura ainda não fazia uso de hormônio, mas já tomava alguma coisa de hipercalórico, alguma coisa de aminoácido líquido. Lembro que nem o whey protein se tomava muito naquela altura, era muito caro. E pronto, creatina também naquela altura era um suplemento pouco falado e muito estigmatizado.
Hoje em dia toda a gente sabe que a Tomás creatina ia creatina... morrer. Hoje em dia toda a gente sabe. E aí, quando falava assim, aí é que eu tomava. Mas pronto, consegui uma desenvoltura física a partir de 2, 3 anos de treino. E depois, quando migrei para Blumenau, já tinha um físico bacana, naquela altura, 2004. Conheci a minha esposa, que era uma ex-atleta profissional de natação. Saía na noite, não bebia. Queria voltar cedo para não perder a noite de sono. Me dedicava com muito afinco aos treinos. E um dia ela esteve comigo e falou: já que tu não bebe, cuida da alimentação, cuida com o teu sono, por que tu não começa a competir então? Faz uma coisa de verdade. Pô, que massa, cara. E aí em 2008 eu tive a minha estreia num campeonato, numa Copa Sul-Sudeste. Na altura nós não tinha federação aqui em Santa Catarina, então nós competia pelo Paraná. Era NABA, né? Santa Catarina, Paraná. E os campeonatos ocorriam mais em Curitiba. E então fui lá que fiz a minha estreia e já tinha grandes nomes. Tinha o Dugin de Blumenau, que já era um atleta mais experiente, competia na minha categoria. Ricardo Magalhães, tem até um livro do Valdemar Guimarães. O Thiago já competia, o Thiago também era uma grande referência para mim aqui em Balneário. Tanto do Baturité quanto do treino. Eu lembro que eu lembro que eu vi ele sempre na guaritinha vendendo os ingressos do Baturité, com aquele peitoralzão que ele tem até hoje. E eu falava, quando eu for grande eu quero ser assim. E aí o Thiago às vezes fazia umas aparições aqui pela Avenida Atlântica de bicicleta, passava e nós ficava admirando. Eu sempre admirei quem tinha um físico. Eu sempre fui muito humilde em relação a ver quem estava na minha frente no desenvolvimento físico e acabava usando essas pessoas como referência. Eu sempre gostei de treinar ou de estar ao lado de alguém que tivesse um físico melhor do que o meu. E eu já escutei ao longo da minha jornada que muita gente dizia: não gosto de treinar do teu lado porque eu fico pequeno, ou nem parece que eu treino. Né? Eu sempre gostei ao contrário. Sempre gostei de estar do lado de quem já tinha um desenvolvimento muscular maior do que o meu, para me ver até onde eu podia chegar. Se ele chegou, se eu cheguei, se tu chegaste, eu acho que toda a gente consegue chegar. É isso, né? Quem tá melhor nunca vai desmerecer quem tá começando, né? É isso mesmo. Desmerece quem não faz nada. Não se desmerece quem tá começando, porque esse é a essência do esporte, tá em quem tá a começar. Porque é um esporte onde tu tem uma vida útil muito curta. Então, se não existisse a renovação, ele já teria ficado pelo caminho. É um esporte que não teria chegado até aqui. Verdade. E como é que ficou a tua colocação nesse campeonato? Nesse primeiro campeonato, tínhamos, eu acho que 12 atletas. Eu peguei um frustrado 6º lugar. Pô, tá bom. Porque na altura eu era o grandão do ginásio, mas quando eu fiz a dieta eu vi o que realmente sobrou, né? Então eu consegui subir bem condicionado, bem seco, mas eu sou uma pessoa alta, acabei um pouco volume. Enfim, mas foi uma boa estreia, gostei muito assim pela experiência. Aí brisou. E aí dali também comecei a... E a minha história no esporte é muito engraçada, porque eu nunca fui um atleta, por isso que eu acabo nunca falando muito sobre a minha carreira como atleta. Eu nunca fui um atleta de destaque, na verdade. Mas modesta parte, como preparador, eu tive grandes conquistas, grandes títulos, consegui preparar muita gente que teve destaque no meio, ganhou competições importantes. E pronto, mas nunca deixei de competir, nunca deixei de estar junto e fazendo daquilo que eu amava a minha vida, né? Cara, que demais. Quando eu conheci o Cota, galera, eu conheci o Cota na Shape Academia, em Blumenau, na época do Jean, que já competiu. Academia do Emir, do famoso Emir. Tinha o Beto, cara. Aí nessa época eu já era meio rasgadinho e tal, assim, dava pra ver que saía alguma coisa dali, sabe? E aí eu cheguei pro Cota e falei assim, minha mãe me apresentou na época pro Cota e tal, eu falei, pô, cara, tô pensando em competir. Aí o Cota falou assim, cara, se tu fosse competir hoje, tu competiria na Júnior, que idade tem, né? Seria na Júnior. Aí eu, porra, massa, daí o Cota assim, olha o meu Júnior ali na esteira, sabe o que que era? Era o Beto, cara. Mano, esse foi um dos teus melhores atletas, né? Um grande atleta, uma grande pessoa, tenho muitas boas lembranças, conquistamos muita coisa junto, campeonato estadual, campeonato local em Blumenau. Vou botar uma foto do Beto aqui pra vocês verem, vou botar uma foto do Cota aqui pra vocês verem. Aí imagina, eu chegando lá, pô, mirrado, quero competir. Ó, o nosso Júnior ali, mano, o maluco tava um mutante na esteira ali, ó. Conseguimos um honroso 3º lugar no Campeonato Brasileiro, com pra aí 25, 30 atletas no palco no Rio de Janeiro em 2012. Campeonato esse da qual que nos deu vaga para ir para... Naquela altura ninguém quase competia fora do Brasil e nós ganhamos vaga direta para o Arnold Classic em Ohio.
Caraca, chegaram nisso. Acabamos não indo, infelizmente, por conta de alguns percalços que teve no nosso caminho. Todos nós sabemos a dificuldade que é para um brasileiro poder ir competir lá fora. Hoje ainda é difícil, imagina isso, ó, estamos falando de 12 anos atrás, então era muito difícil conseguir patrocínio, conseguir dinheiro em moeda forte para conseguir estar lá. Mas pronto, continuamos a nossa jornada aqui. Grandes atletas que passaram comigo, Jason Tarnier, Bruno Lenk, muita gente que competiu sob o meu comando e que teve destaque no esporte. Chegaram a pegar a vaga pro Arnold de Ohio. Isso aí, no Campeonato Brasileiro, vocês pegaram vaga pro categoria Júnior Classic Júnior. E o campeonato que aconteceu no Rio de Janeiro. Como é bom essa expansão do esporte. Se fosse hoje em dia, cara, as marcas iam colar tudo e ia falar, nego, vai, com certeza, mas naquela altura nós tínhamos telemóvel, tínhamos o celular, mas pronto, não se acessava a internet por ele, nada disso. E não existia, eu acho que tinha recém começado o Instagram, 2012, enfim. E nós fazíamos nós se preparava não para ganhar dinheiro com isso, na verdade nós gastávamos dinheiro com isso, nós se preparava para ganhar o campeonato, né? E hoje em dia não, hoje em dia qualquer atleta que vai lá e consegue subir numa boa condição, ele vai conseguir um espaço no mercado, como tu falou, as marcas vão querer apoiá-lo. Se for comunicativo, né? Porque hoje o cara não precisa mais nem ser o atleta mais top, na verdade tem muito atleta top que tem dificuldade em se manter tendo um patrocínio bom, porque ele traz autoridade, mas ele não é comunicativo, ele não traz, então a marca hoje elas procuram mais a galera que... É o que acontecia na altura, no old school, por exemplo. A maioria dos atletas eram pessoas muito da caverna. O próprio esporte te leva a vai ter uma diminuição na tua interação social por conta da dificuldade, por conta da astenia, do cansaço, da fadiga. Então as pessoas naquela altura eram mais preservadas. Hoje em dia não, hoje em dia tu já encontra grandes atletas com grandes físicos e com uma boa desenvoltura para estar falando aqui na frente das câmeras. Isso é algo que é muito pessoal, tem pessoa que tem dificuldade em falar em público e aqueles que conseguem desenvolver melhor, mas pronto, é tudo a diferença que nós tínhamos daquela época para agora, né? Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa, com certeza. Eu tô fora aí do mercado, tô fora do Brasil há 1 ano e 7 meses, como eu falei, e eu acabo tendo uma visão externa agora, vejo como se consome lá na Europa, principalmente em Portugal, por conta da língua, né? O quanto eles consomem o nosso conteúdo, isso que a gente está fazendo aqui, como eles conhecem os atletas brasileiros, como eles torcem pelos atletas brasileiros, como eles, como a nossa pátria-mãe, se orgulham de ver os brasileiros em destaque. Então, isso traz muita alegria para mim, que vi o esporte começar. Eu falo lá pro pessoal, lá para Malta, lá em Portugal, que Malta lá é galera, né? Falo pra galera lá em Portugal que quando eu comecei era muito diferente, não era como é hoje em dia. E o quão em 10, 12 anos o esporte foi difundido e como ele cresceu no Brasil, né? Pô, eu vou tocar num assunto, cara. Deve ter muita gente que tá assistindo e deve passar por uma situação que tu passou durante muito tempo, que tu resolveu e ficou massa, que é a ginecomastia. Ginecomastia. Pô, como que ocorreu? E depois que tu realmente fez o procedimento, o que tu tem para falar pro pessoal que tem esse problema e não sabe o que fazer ou fica escamado com a cirurgia? Cara, isso é muito massa. Cara, fiquei muito feliz que tu abordou e tocou nesse assunto. Até eu tenho os poucos vídeos que eu tenho no meu YouTube, que eu nunca fiz nada muito sério. Vou botar o canal do Cota aqui embaixo também, pra galera. Eu coloquei todo o processo cirúrgico. Na altura quem fez a minha cirurgia foi um grande cirurgião, amigo, aluno meu. Cota, gravou. Antes, explica pra galera o que é a ginecomastia. A ginecomastia nada mais é do que o desenvolvimento da glândula mamária masculina. O homem tem o broto mamário, diferente da mulher que tem uma mama desenvolvida. Entretanto, por questões genéticas, na verdade a ginecomastia ela é considerada pela medicina de origem idiopática, que não vem de idiota, mas vem de algo que não se sabe ao certo do que vem. Com certeza eu que tive histórico de uso de hormônio, muita gente logo me taxava e apontava, tomou as coisas, ficou assim. Mas eu posso trazer a minha mãe aqui e confirmar que antes, na puberdade, eu tive um período da minha adolescência onde eu engordei, fazendo aquilo que eu falei anteriormente, comendo, bebendo, e ganhei gordura, e toda gente que entende um bocadinho de fisiologia sabe que a gordura, na verdade, é um alimento para
para que a tua testosterona se converta em estrogênio. O estrogênio, que é o hormônio feminino, ele gosta de um ambiente onde tenha mais gordura. Por isso que todos aqueles que engordaram na adolescência, quando os hormônios estão em alta, a tendência é que a testosterona que o teu corpo produza nesse período seja convertida na própria glândula de gordura, fazendo um efeito de aromatase, em hormônio feminino, e aí acaba se desenvolvendo um bocadinho. Dá aquela tetinha, sabe, galera? E, Eu cara, tenho foto, eu tenho conteúdo, a minha ficou enorme, inclusive no terceiro ou quarto campeonato que eu participei, eu consegui chegar numa excelente, numa condição excelente, incrível. Eu lembro que quem estava fazendo a triagem naquele dia era o professor Rubens, que eu acho que mora nos Estados Unidos hoje, o Rubens Coach, eu acho. Não estou lembrando bem o nome dele, mas era o Rubens. O sobrenome dele eu não estou lembrando. Isso. E eu acho que mora em Orlando já. E ele olhou para mim e eu lembro que ele disse assim: Rob, que pena, mano, porque tu tá numa grande condição. Eu digo, eu já sei até o que tu vai falar. Porque para fazer a triagem levantava-se os braços e realmente quanto mais seco eu tava, mais se destacava. Porque tem também, além da ginecomastia, tem a lipomastia e tem a pseudoginecomastia, que na verdade... Muita gente magra também tem. Tem também. É genético, por exemplo, meu pai tem 50 anos, nunca treinou, não usou nada e começou a dar. Pode ter predisposição, assim como tem gente que é gordinha e também não desenvolve. Tem como segurar, né? Existe medicamento para segurar quando tu vai fazer uso, entretanto, quando ela já está demasiado desenvolvida, não tem outro como retornar recurso, né? A não ser a intervenção cirúrgica. Mas pronto, é uma cirurgia que eu fiquei a vida inteira pensando em fazer, sonhando. E eu acho que as pessoas ficam com receio por ser uma área sensível, mas para vocês terem uma ideia, eu fiz a cirurgia na quinta-feira, na segunda eu já estava no ginásio da aula, já fiz um treininho de perna que o médico me liberou, então é um procedimento super tranquilo, e pronto, a minha era uma ginecomastia grande, aí tinha acho que 11 centímetros um lado e 9 o outro, era imensa. Era algo que eu vinha levando, tentando controlar para fazer as apresentações nos campeonatos, até que eu falei, eu vou parar de competir, só vou voltar no dia que eu conseguir fazer a cirurgia. E pronto, 2021 eu fiz cirurgia, e 2022, antes de ir embora do Brasil, eu resolvi fazer o meu último show aqui, na qual eu fiz uma apresentação, uma preparação de 2 meses e meio. Gostava muito de poder, quando eu competia eu não tinha minha filha ainda, e gostava de poder mostrar para ela como é que era o pai em cima do palco. E, graças a Deus tive uma boa apresentação lá em São Paulo, no campeonato que homenageia um grande atleta que nós tivemos aqui no Brasil, que é um amigo pessoal que eu adoro muito, que é o Samuel Vieira Júnior. Samuel foi um destaque num período aí, um passado recente no esporte, e esse campeonato homenageava ele, foi ocorrendo em Jaguariúna em dezembro. Em São Paulo eu consegui trazer um troféu de 3º lugar na minha categoria e um honroso 4º lugar na Master. Entre 12 atletas, eu estava 12 anos parados, peguei atletas que estavam a competir sequencialmente, e todos que conhecem um bocadinho do esporte sabem que quanto mais tu compete, melhor tu tendes a ficar. Entra aquela questão do erro, do acerto, e tu ia ajustando e alinhando o físico. E consegui aí, com uma preparação curta, fazer uma boa colocação. E aí logo depois, em 2023, eu embarquei nessa jornada para Portugal com a minha família. Tirei o curso de personal trainer lá, especialista em exercício físico. Graças a Deus já me formei lá, tenho a minha cédula profissional e trabalho como personal no ginásio lá, na cidade de Matosinhos, ao lado do Porto. Então, para os brazucas que for passear na terrinha, conhecer o norte. Ou se mora lá, né? Ou se mora aí. Pô, o cara tá lá, aproveita. Vai lá conhecer. Então, assim, pra galera que tem gineco, vale a pena fazer cirurgia? Vale a pena fazer cirurgia, se for irreversível, consulta teu médico, não é um bicho de 7 cabeças, tem que quebrar esse tabu, não é vergonha pra ninguém. Eu sei o quão isso é chato, o quão isso incomoda pra quem tem. Eu lembro que eu tava na praia, eu tava o tempo inteiro assim, eu já tinha até uns trejeitos de ficar mexendo, porque aquilo é uma coisa que te inibe realmente demais. Mas pronto, não é vergonha para ninguém falar que ter, e procurar ajuda para resolver isso, porque ontem ainda estava na praia com a minha esposa, eu falei, como é diferente tu ter um peito de verdade, né?
e um peito seco, bonito, O formato do peito, né? com o formato de um peitoral masculino. E o quão o contrário é verdadeiro, o quão incomoda os homens ter esse padrão. Mas o conselho que eu dou para todos é que, se puder, eu sei que não é uma cirurgia tão barata, eu sei que é difícil, mas vale muito a pena. E eu posso até também deixar aqui, depois, o contato do cirurgião que fez a minha operação incrível, as mãos dele são mágicas mesmo. Se tu quiser, eu posso até mostrar depois ali. Claro. Não consegue se ver nem a cicatriz, nada, ficou Mostra pra nós aí, perfeito. mostra pra nós aí. Tá pegando ali? Sentado mesmo, se tu conseguir mostrar. Olha aí, galera. Ó, eu fazia isso aqui, ela ficava pra fora, então tu vê, ó, não consegue, pode ver, Lucas. Não dá pra ver. Não vê nada, ó, ele faz o corte aqui, ó, incisão infra na areola infra, e galera, pronto, ó. A gente vai mostrar também uma foto de como era desenvolvido. Eu vou mostrar como eu tinha depois, para o pessoal ver o antes e depois. Tem muita gente assim, pessoal. Sim, é um tema muito bacana de ser abordado. É um grande tabu ainda. E assim, galera, se você tá sentindo sensibilidade, foi no médico, o médico não sabe o medicamento que dá para usar para não deixar desenvolver, você pode procurar um coach bodybuilder, que ele provavelmente vai saber. Eu não vou falar o nome do medicamento que usa aqui, pra galera não se automedicar, mas é simples, tá? Começou a sentir sensibilidade, faz uso do medicamento que ele já sabe. Não deixa crescer, porque depois é irreversível, cara, isso aí. Cresceu, tem a cirurgia que resolve, mas o negócio não deixa crescer. Eu uso sempre o TAR e o AMAS, tamoxianastrozol. Eu também usei, mas quando eu comecei... Tem o letrozol ainda. Mas quando eu comecei o problema meu era quando eu parava de usar os hormônios e eu parava de usar também os anticonvulsivos. E aí... Mas pronto. Eu já tinha predisposição a fazer e tava a jogar gasolina no fogo, porque alguém que já tem predisposição a usar hormônio, enfim, não me arrependo do que fiz e graças a Deus hoje em dia tem esse problema sanado, é uma página que ficou para trás, inspiração pra muita e gente, é uma motivação, inspiração para muitos. Estamos chegando no final, uma mensagem pra galera aí que tá te vendo, cara, que tá começando a treinar, que quer ou não competir, que está se interessando pelo esporte, porque se tu voltasse no tempo e visse o Cota lá de trás, o que tu ia falar para ti, Cota? Tenha paciência, se preocupa mais com a hidratação, com a alimentação, com o treino e com o sono do que qualquer outra coisa que exista nesse contexto. Inicialmente falando, eu acho que isso é que tu tens que aprender a treinar, aprender a comer, conhecer a tua rota metabólica, conhecer o teu metabolismo. Cada indivíduo reage de uma forma com certos tipos de alimentos, certos tipos de treinamento. Então tenta procurar perceber e aprender muito com os feedbacks que o teu corpo te dá. Procura alguém que tenha experiência, alguém que seja da tua confiança para te orientar. Porque eu sempre falo assim, né? Eu sou suspeito a falar sobre isso, mas eu aconselho todos a consumir o produto que eu vendo, que é o suporte, que é o coach, que é o treinamento personalizado, porque se tu vai montar uma cozinha nova no teu apartamento, com certeza tu vai chamar um arquiteto. Se tu não chamar, tu podes até fazer, vai ficar bom, mas tu vai gastar mais, tu vai errar mais, e tu vai despender mais tempo e energia. Então procura alguém que tenha experiência, investe nisso, não é botar dinheiro fora, pagar para treinar com alguém, pagar para fazer a dieta com alguém, pelo contrário, é otimizar o teu tempo, economizar o teu dinheiro e cuidar da tua saúde. Então esse é o conselho e a dica que eu deixo para vocês: paciência, persistência e principalmente inteligência. Nós somos um animal extremamente limitado fisicamente, entretanto nós temos um poder que nenhum outro tem, que é o poder de raciocínio, que é o poder da inteligência. Então usa ela, eu tenho certeza que tu vai chegar onde tu buscas. E até porque, quando tu contrata um coach, quando tu contrata um treinador, aquilo que tu aprende com ele, tu vai levar pra vida. Com certeza. Tu vai pagar mensalidade ali, cara, tu vai aprender coisas que um dia talvez tu não precise. Comprar conhecimento. Exato, tu vai estar comprando conhecimento. Algo que ninguém te tira. Cota, que massa te ver. Poxa. Pô, tu sabe a vontade que eu tinha de gravar essa resenha, pena que nós estamos com o tempo curto. E, cara, vou te visitar lá. Vou te esperar lá também. Eu vou, pode crer. E vai ser uma satisfação te receber lá, meu amigo. Vou meter um treino no ginásio lá. Tamo junto, Cota. Tamo junto, obrigado, irmão. E a galera irmão. do canal, se inscreva, curta e deixe um comentário. Se tiver alguma sugestão para algum próximo vídeo, manda aí que a gente vai analisar. Obrigadão. Porra, Cota, que massa. Ficou top, né? Ficou.